meu amigo João Magalhães, como vai o senhor? Tô bem, Douglas. Aliás, nós dois estamos competindo com essa virose, nem a minha cara, nem a do João tão boas não, viu? Vai dar certo. Vai dar certo. Nós estamos de pé, né? Estamos de pé. Luta. O senhor está com a gravata hoje em homenagem a Edna Maciel. Edna Maciel, encontrei ela logo cedo. Ela me prometeu uma gravata ali, mas nunca me passou, não posso usar ele. A gente só ela usa. Em dívida só com você, porque eu, Tarso e Eliezer. Pois é, pois não tem. Já não ganhamos tem, o presente da Edna. Estou esperando essa gravata lilás. Mas muito bem. João Magalhães, eleição na Assembleia Legislativa. Vamos colocar os pontos aqui, os pingos nos is. Desenhar aqui. Vamos desenhar. O vice-governador eleito veio aqui, claro, dentro do que ele disse, o vice-governador eleito Temístocles Filho, claro que ele não vai entrar em discussão sobre o assunto, criar polêmica. Nós estamos falando de um político experiente, não vai entrar polêmica à toa. Mas, não, vamos deixar isso aí para depois do segundo turno. Mas os candidatos estão em plena campanha. Quem é o atual presidente da Assembleia? Temístocles Filho. Atual presidente da Assembleia, Temístocles Filho. Quem é o vice? Franzé Silva. Que assumiu durante um período. E vai assumir, né? Afinal de contas. Ele vai assumir porque ele vai renunciar, o presidente, para assumir a vice-governadoria a partir do dia 1º de janeiro de 2023. O que é que diz a nova lei em relação à eleição na Assembleia Legislativa? É que o presidente não pode ser eleito por 2 mandatos, ele não pode ser eleito por 2 mandatos dentro do mesmo mandato do governador. Na mesma legislatura. Na mesma legislatura, ou seja, quem foi eleito para os primeiros 2 anos de Rafael Fonteles não pode ser reeleito. Pode se eleger depois, pode ser candidato depois, mas na mesma legislatura não pode. Só que Franzé Silva foi eleito na legislatura atual. A legislatura a partir de 2023 é outra. Então pode se candidatar, começa do zero. Aí nós temos 2 partidos que estão disputando, quer dizer, disputando entre aspas, né? Porque já está tudo certo. Tem chances, né? Não, porque sim, a gente sabe que metade do mandato de Rafael Fonteles, quem comanda a Assembleia é o PT e a outra metade é o MDB. É verdade. Isso aí não há nenhum problema. Quem é primeiro, quem não é primeiro, aí é que está a questão. A discussão. Mas aí, quem é o presidente é o Franzé Silva. Ele já está articulando, já tem inclusive os votos da oposição, já tem os votos de boa parte do MDB, e o que é que você conseguiu apurar em relação a esse trabalho que o deputado Franzé vem fazendo, e essa semana, então, vai ser muito intensa? Olha, Douglas, é interessante a gente destacar, porque, assim, a gente pode dividir a Assembleia em 3 bancadas. Obviamente que a gente pode dividir a Assembleia Legislativa, bancada do Partido dos Trabalhadores, 12 vagas, bancada do MDB, 9 vagas, e também ninguém pode desprezar a força da oposição, com 8 deputados, 7 do Progressistas, Jeová Alencar do Republicanos. Se a gente for somar os votos do MDB com os votos do PT, a base do governo não precisa dialogar com a oposição para eleger um presidente. São 22 votos. Afinal de contas, já são 22 votos, mais Evaldo Gomes, do Solidariedade, não, que vamos é lá. da base. Foram 12 deputados do PT. Exatamente. Do MDB. 9. Então aí 21. Tem 21. Com Evaldo Gomes, 22. Exatamente. São 22 deputados que a base do governo tem de forma consolidada. Em tese, não precisa negociar voto com a oposição. 7 do Progressistas. E um do Republicanos. Pronto, é essa a bancada, da Assembleia, de toda a Assembleia. O que é interessante? É que apesar de haver esse acordo, que de fato existe, nenhum papel assinado, mas um acordo de cavaleiros, um acordo político. E lá funciona. De MDB e PT, há ainda um movimento porque, obviamente, todo mundo quer ser o primeiro presidente. E, afinal de contas, está mais próximo e ninguém quer perder a história do cavalo selado, né? Quanto mais condições você tem de aproveitar ali aquele seu momento, até porque a gente sabe que política é momento, né? Lógico. De uma hora para outra, o cenário, o sentido dos ventos pode mudar. Então, obviamente, todo mundo está trabalhando com a hipótese, quando você diz que todo mundo está correndo atrás de voto, é pensando em ser o presidente em 1º de fevereiro agora, porque, obviamente, daqui a 2, 3 anos, a gente não sabe como é que vai estar o cenário. Então, a oposição, de fato, sinalizou que tem interesse em votar no candidato do PT, e se for Franzé Silva, não tem nenhum problema. Ao falar isso, o que é que a oposição está dizendo? É claro
que a gente não está querendo criar nenhum problema, mas se a oposição sabe que não tem força suficiente para eleger o presidente, mas são 8 votos que não podem ser desprezados, e a única coisa que eles exigem é que se respeite lá a questão da proporção, porque a oposição também tem direito a vagas lá na mesa diretora, cargos importantes. Tanto tem direito na mesa diretora, como também nas comissões. Presidir comissões importantes, então é o que a oposição tem para reivindicar no momento. Não tem voto suficiente para eleger um presidente, para competir com o governo, mas pode, obviamente, exigir que seja respeitada essa questão da proporção. Mas só que aí a gente começa a entrar em um assunto que é um pouco delicado para a base do governo, porque se o progressista se aliar, obviamente, direto com o Partido dos Trabalhadores, pode ser que isso cause um certo ciúme, uma certa fissura, vamos dizer assim, com o MDB. Afinal de contas, a base aliada do governo tem voto suficiente para eleger o presidente, não precisaria, entre aspas, estar dialogando com a oposição. Então é algo que, obviamente, o governador eleito Rafael Fonteles, o próprio presidente da Assembleia, Temístocles Filho, deve saber conduzir esse processo para que esses votos do progressistas a um candidato do PT, porque o progressista já definiu que pode, não tem nenhum problema em votar em um candidato do PT, não seja motivo de um certo começo de uma disputa entre os principais partidos da base aliada, que é PT e MDB. Agora aí é o seguinte... Se a gente for analisar, o João está corretíssimo, por quê? Como o Franzé assume a presidência da Assembleia com a renúncia de Temístocles Filho, a pergunta é, por que Franzé abdicaria da presidência para ser candidato apenas na segunda metade do mandato de Rafael Fonteles? Quer dizer, não tem muito sentido. E um outro detalhe é que o MDB vem de 7 legislaturas. Porque antes de Temístocles Filho era Cléber Eulálio. Cléber Eulálio, enfim. Então, tudo isso realmente tem sentido. Agora, o que se busca na Assembleia é um consenso, para quem não acha... A última disputa mesmo séria que ocorreu foi entre Temístocles Filho e Fábio Novo. 2015, né? Um voto de diferença. Exatamente, né? entre PT e MDB. Mas depois daquela história do Zé Filho, né? Sim. Da candidatura do ex-governador Zé Filho, da reeleição. Então, o que é que Franzé fez? Franzé Silva foi e conversou com a oposição, é normal, é natural. Quer dizer, a oposição, inclusive a oposição faz isso para ter poder de barganha com o presidente. A gente apoiou aqui para buscar um pouquinho mais de espaço aqui nas comissões. Ser respeitado aqui o nosso direito à população. Exatamente. Aí também eu ouvi falar aí que o deputado João Márcio está querendo lançar o nome dele para a presidência da Assembleia, também surgiu essa história aí. Em busca de votos. Agora, o deputado João Márcio é muito cauteloso no que diz respeito à decisão de partido, né? Afinal de contas, ele é muito ligado ao presidente Temístocles Filho. Se o partido fechar a questão, não vai ter nenhum problema, assim como Severo Eulálio, que é outro nome do MDB, que também tem interesse em presidir a Assembleia. E aí a informação que se tem é que o nome do MDB, aí nesse caso, se concretizando Franzé Silva, para a presidência da Assembleia, no primeiro biênio, o nome do MDB seria de Severo Eulálio. Seria até uma forma, a gente tem ouvido isso nos bastidores, de Temístocles Filho, que é o grande articulador desse processo no Legislativo, retribuir o apoio que ele recebeu lá atrás de Cléber Eulálio, né? Afinal de contas, Temístocles recebeu a presidência da Assembleia de Cléber Eulálio, entregar, vamos dizer assim, articular tudo para que Severo Eulálio comandasse novamente a Assembleia, seria uma forma aí de retribuir esse apoio que Temístocles Filho recebeu há alguns anos atrás, mas também tem o deputado Georgiano Neto, que tem conversado, tem buscado, de certa forma, se apresentar como candidato a presidente da Assembleia Legislativa. Que é outro nome forte também, 2 vezes já deputado mais votado, agora passou de 100 mil votos. Agora, os 2 nomes que se apresentam como nomes para a presidência da Assembleia e na seguinte ordem são Franzé Silva, no primeiro biênio, e Severo Eulálio, no segundo biênio. Sim. Obviamente que também a oposição não vai fazer nenhuma questão de fechar, digamos, de bater ponto em relação a Severo Eulálio, e aí vem depois a discussão da ocupação de vagas na mesa, tem a ocupação de vagas nas comissões, enfim, essa discussão que, aliás, João, vai se decidir logo agora, sim, não vai demorar não. Pessoas... Antes do segundo turno. Sim, o deputado Temístocles falou aqui, tudo só depois do segundo turno. Não. Mas, obviamente, porque é uma questão de público, nenhum deputado vai levar esse assunto ao público, até porque são 30 eleitores e todos eles se conhecem, né?
Então, obviamente, é um assunto, de certa forma, interno da Assembleia e todo mundo muito experiente não vai querer polemizar em torno desse assunto, afinal de contas, para ele só interessa o consenso. E, aliás, uma eleição que independe do resultado do segundo turno para presidente da República. Tem nada a ver uma coisa com a outra, absolutamente nada a ver. Então, vamos continuar acompanhando, trazendo os bastidores. Eu soube de bastidores também que o deputado Franzé ainda não havia conversado com o deputado João Matos. Eu ouvi uma frase de um deputado estadual que eu achei interessante. Ele disse, não, tudo bem, pode ter conversas, pode ter acordos. Mas são 30 eleitores e 30 eleitores que podem ser candidatos. Então... Cada um pode ser candidato, mas essa questão do MDB também tem outra questão, né? Apesar da bancada do PT ser maior, mas o MDB também faz um certo charme ali, bate o pé, não pode ser também. Não deixa de ser o fiel da balança. Não, e assim. O governo precisa ter no mínimo 2/3 da Assembleia para aprovar qualquer tipo de projeto. E esse número só alcança, obviamente, PT. E deixar o PT, o deputado Franzé, ser o primeiro presidente, o PT vai fazer um certo charme ali e tal, né? Fazer aquela. Enfim, porque. Você imaginou, quer dizer, isso é impensável, claro, mas são nove deputados do MDB, com 7, aliás, com 8 da oposição, né? São 17. Maioria, né? Maioria. Se realmente resolvesse ter. Aí também significaria uma série de outras questões que não compensa, como se diz, né? Peso político não compensa.